Olá pessoal, sejam muito que bem-vindos ao vídeo de hoje, né? E como vocês viram aí na última semana eu dei uma sumidinha, né? Tava focada mais em mim, tava precisando extremamente de um descanso para mim não me sobrecarregar com as energias, né? Porque a gente sabe, e para quem não sabe, vai ficar sabendo agora. A gente que realiza, né, trabalhos espirituais e principalmente leituras de oráculo, né? A gente dispõe muito da nossa energia pessoal para essa questão, né? Para essa questão mais espiritual. E a gente perde muita energia vital, né? Então a gente tem uma tendência a ficar mais cansada, a ficar mais desgastada, né? Inclusive pode acarretar até problemas de saúde, né? Então, eu acho que eu merecia me dar um descanso, né? Acho que esse descanso que eu tirei nessa última semana foi bem merecido, sabe? Deu tempo de eu sair com amigos que fazia algum tempo que eu não saía, que fazia algum tempo que eu não via, né? Deu tempo de aproveitar bastante aí com a família em casa, né? Então, eu gostei, sabe, desses últimos dias meus aí que eu tirei de descanso, né? Então, pessoal, isso é só uma satisfação que eu trago para vocês, né? Do porquê que não teve vídeo aí nos últimos 7 dias, né? Mas é que, gente, às vezes não dá. Às vezes eu me sobrecarrego mesmo, né? Às vezes eu foco tanto no trabalho, que, nossa, parece que eu só tenho aquela área específica da minha vida, sabe? Aí eu foco tanto no trabalho que eu esqueço de ter vida social, esqueço de, sabe, de sair com os amigos, e não pode. Logo eu, né, uma rainha de paus tão caliente, né, que gosta tanto de estar rodeada de pessoas, que gosta tanto de estar no meio da muvuca. Mas eu também gosto muito do meu trabalho, também gosto muito de ajudar as pessoas, né, também gosto muito de cuidar dos outros, né. Então, eu tô tentando trazer um equilíbrio maior na minha vida, porque ano passado eu tive vários burnouts aí durante o ano, porque eu só trabalhei, não saía de casa, né? Inclusive, desde que eu comecei a trazer esse equilíbrio, né? Eu faço 1 ou 2 semanas seguidas de vídeo, né? Preparo bastante conteúdo, trago bastante coisa para vocês, né? Atendo bastante clientes, no particular, só que aí vai passando esse tempo e eu vou me sentindo um pouco mais cansada, vai começando a me dar uma preguicite, uma vontade de não fazer nada, então eu falo, bom, então é sinal de que já é o momento de pausar mesmo, né? O corpo da gente, ele sempre ensina a gente, mostra pra gente qual é o ritmo dele, quais são os limites dele, né? Inclusive, eu trouxe lá no Insta a carta pra semana, né? O conselho pra semana, e tava falando bastante sobre isso, né? Sobre autocuidado, sobre entender os limites do seu corpo, respeitar os limites do seu corpo, né? E isso é uma questão que eu tô trazendo pra minha vida, né? E eu acredito que isso se irradia pra fora também, né? Então, acho que isso é um conselho que a gente tem que levar pra vida, né? Trabalhe sim, se esforce sim, se dedique sim, mas não se dedique só a uma área da sua vida, né? Tudo merece e precisa ter esse equilíbrio. Então você trabalha, mas você também tem a sua vida social. Aos finais de semana você sai com os amigos, você bebe, você fuma, você se diverte, né? Tudo que é feito em equilíbrio pode. Tudo pode nessa vida, né? Desde que seja com equilíbrio, né? Não se torne um vício, né? Não pode ter vício em trabalho, vício em comida, vício em bebida, vício em entorpecentes, né? Vício em repetir padrões, repetir ciclos, né? Tudo que a gente faz demais e sem controle acaba se tornando um vício. E a gente não pode permitir, porque daí o universo já não aprova mais, né? Bom, subi aqui um pouquinho mais a câmera, porque eu gostaria que vocês vissem bastante o altar, o tetragramaton, né? Pra gente trazer esse arquétipo de proteção aqui pro nosso canal, né? Então, vocês vão verem aqui agora sempre
o nosso, né? Então vamos lá, vamos tirar uma mensagem com o nosso livrinho de sempre, né? Vamos ver o que o universo vai tocar no nosso coração hoje, que assunto a gente vai falar aqui, né? O tema principal da nossa leitura de hoje. Nossa, gente, o quanto que essa mensagem tem saído aqui nos vídeos do canal. Não tá escrito. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam os últimos vídeos do canal, porque me parece que tá sendo uma continuação. Cada vídeo que eu gravo parece que é uma continuação do mesmo tema, né? Então, aqui, para quem não sabe, é um poeminha, né? Que fala sobre a figura paterna, né? Eu vou ler mais uma vez, já tô até enjoada. Mas se saiu aqui é porque a gente precisa reforçar cada vez mais essa questão para vocês, né? E alguns de vocês podem estar em negação, podem não estar querendo, né? Ouvir esse recado, né? Podem estar negando. E quanto mais a gente nega, mais o universo reafirma aquilo para nós, né? Não adianta a gente entrar em negação, falar, não, essa mensagem não é para mim, né? Isso que tá falando não é para mim. É para você sim, meu querido. Porque se todo vídeo que você clica tá falando algo relacionado à sua figura paterna, então existe um perdão necessário que não está acontecendo, né? Existe alguma reconexão com a sua figura paterna que não está acontecendo. Ai, mas a minha figura paterna já foi com Deus, né? Já faleceu. Gente, esse perdão, ele não é de você chegar na pessoa e falar, me perdoa. Às vezes sim também, né? Mas esse perdão, ele acontece, ele deve acontecer dentro de você. De você, sabe, olhar para sua infância, olhar para o seu passado, principalmente para as memórias traumáticas que você tem, né? Olhar para os seus traumas, para suas feridas, né? Lembrar dessas feridas, por mais que você chore, meu bem, mas deixa essa lágrima escorrer, deixa esse fluido corporal levar embora toda essa negatividade, deixa o elemento água fluir na sua vida, fluir no seu corpo. Gente, a água é o princípio básico de vida. Se não existir a água, não existe vida. Entende? Não existe vida na terra, não existe vida em lugar nenhum. A vida não flui se não existir o elemento água. Entende? Todos os elementos são necessários, mas a água é o principal de todos, sabe? E o elemento água está predisposto no nosso corpo através do sangue e das lágrimas, né? Ai, gente, me desculpa, mas está tocando videogames da Lana Del Rey no fundo. E pode ser que vocês não estejam ouvindo, mas, cara, essa música, ela me toca. E tá fazendo eu quase chorar aqui também, falando sobre esse assunto, né? Mas, gente, quando a gente nega o elemento água dentro de nós, quando a gente nega chorar, quando a gente não consegue chorar, e principalmente quando a gente não consegue chorar na frente dos outros, porque a gente acha que isso é fraqueza, você tá negando o principal elemento do seu corpo, é aquele que vai te dar a tua vitalidade. Aí você me diz, nossa, eu me sinto sempre cansado, eu não sinto energia para fazer as coisas, né? Eu não tô bem nem emocionalmente, nem mentalmente, tô adoecendo meu corpo, né? E eu não tô entendendo por quê. Só um minuto, pessoal. Enfim, gente, mil perdões, tá? Mas é que quem tem bebê aí entende que não é fácil, né? Não é fácil, às vezes, né? A gente tem que entender que o bebê também tem livre-arbítrio, ele também vai querer as coisas no tempo dele, né? A gente tem que entender que a gente tá criando um ser humano acima de ser uma criança, né? Então, eu respeito muito o livre-arbítrio da minha filha, eu deixo ela fazer o que ela quiser fazer na hora que ela quiser fazer, desde que não seja algo perigoso para a saúde, para a vida dela, né? E agora, no momento, ela queria escutar música. E aí eu tive que colocar a Lana
pra ela, porque ela fica muito tranquila ouvindo Lana. Deve ser porque eu ouvia muito quando eu tava grávida, né? E quando ela era recém-nascida, né? Então eu acho que o cérebro dela tem isso como memória, né? E, enfim, só sossega se tiver ouvindo. E aí parece que as músicas da Lana se encaixam perfeitamente no que eu tô falando, né? Mas enfim, como eu ia dizendo, né? Quando você nega um elemento que é o seu princípio de vida, né? Como você quer ter saúde, como você quer se sentir vivo, como você quer ter ânimo para fazer as coisas, se você tá negando um elemento seu, uma parte de você, né? Aí você fala, eu me conheço, você não se conhece. Sabe, o autoconhecimento é quando você não nega uma parte de você. E aqui parece que você tá negando uma parte de você que é a sua parte masculina. Ai, mas eu sou homem, como assim eu tô negando a minha parte masculina? Né? Como assim eu tô negando a minha parte feminina? Aqui existe uma negação ou do seu sagrado feminino ou do seu sagrado masculino. Como se trata de emoções, porque foi o exemplo que veio na minha cabeça, né? Com certeza você tá negando uma parte de quem você é, né? Então, gente, é tudo conectado, né? Tudo tem conexão. E durante os vídeos aqui do canal que a gente vai ter essa semana, vocês vão entender melhor o que é essa conexão, né? Mas vamos pensar assim: você tem o seu pai e você tem a sua mãe, não é mesmo? Você é um pedaço do seu pai e um pedaço da sua mãe. Eu já falei isso aqui no canal antes. Mas a sua mãe deu o óvulo dela, que é a célula dela, e o seu pai deu os espermatozoides dele, que é a célula dele. Então, querendo ou não, aquilo é um pedaço dele e aquilo é um pedaço da sua mãe. Quando se uniu esses dois pedaços, formou você, né? E aí você nasceu. Só que também a sua mãe veio do pai dela e da mãe dela. E o seu pai veio do pai dele e da mãe dele. Então, o seu pai é um pedaço do pai dele e da mãe dele. E a sua mãe é um pedaço da mãe dela e do pai dela. E aí pensa no pai da sua mãe. Também é um pedaço de um pai e de uma mãe. E a mãe da sua mãe é um pedaço de um pai e de uma mãe. Pensa isso desde o começo da existência. Você é um pedaço de muitas outras pessoas, entende? Você não é só você, você é um pedaço de muitas outras pessoas. E foi comprovado cientificamente que as nossas células, elas guardam memórias de traumas que a gente viveu, principalmente, e também memórias de coisas felizes que a gente viveu, né? Tudo isso fica registrado numa célula. Então, às vezes, um trauma que você está vivendo agora, o que você viveu na sua infância, pode ter sido um trauma que o seu pai também viveu, que a linhagem do seu pai viveu, ou um trauma que a linhagem da sua mãe viveu, ou até mesmo um trauma dos dois. Então, olha para você ver que complexidade que é a espiritualidade, né? A gente acha que espiritualidade é só Exu, só pombogira, só incorporação e fazer feitiço. Gente, nós somos a espiritualidade, entende? Nós somos um universo. Olha quantas pessoas fizeram vucu-vucu. Olha quantas pessoas fizeram sexo e foi unido uma célula na outra até chegar em você. Olha quantas pessoas vieram antes de você, né? Então, às vezes, quando a gente fala de repetição de padrão, de repetição de ciclos, às vezes não é um ciclo que você está repetindo, mas é um ciclo que o seu pai repetiu, que o pai do seu pai repetiu, é um trauma que o pai do seu pai viveu, o seu pai viveu e agora você está vivendo, né? Porque como a gente está falando da linhagem masculina aqui, né? Então, pensa, né? Olha que problema iada. Então, por isso que a espiritualidade está trazendo esses sinais para você, porque a espiritualidade quer que você cure esse trauma em você. E a partir do momento que você cura esse trauma em você e se liberta desse trauma, você automaticamente liberta todos que vieram antes de você, inclusive os que já não estão mais aqui, né? Então, vamos supor que
você sofre de dependência emocional e você percebe que a sua mãe também sofre de dependência emocional. Pode ser que isso seja uma questão que vem da linhagem da sua figura materna ou da sua figura paterna. Então, tipo assim, a sua avó teve um casamento ruim, sofreu com dependência emocional e agora a sua mãe também teve um casamento ruim, sofreu com dependência emocional e agora você parece que também está sofrendo com isso. E não é algo que você precisa se libertar só para libertar você mesma. Aqui é uma questão que quando você se liberta, quando você se cura dessa dependência emocional, você também cura sua mãe, você também cura as suas outras ancestrais que não tiveram essa mesma coragem que você teve para enfrentar essa dificuldade, entende? Então, inclusive, se uma mãe vê uma filha se libertando de uma coisa, isso também inspira outras pessoas ao seu redor que sofrem com isso a seguirem o mesmo exemplo que você. Entende? Talvez esse homem exemplo aqui seja você. Ah, mas eu sou mulher. Mesmo assim, talvez esse homem exemplo seja você. Você que tem que se libertar primeiro para ajudar as pessoas ao seu redor que também sofrem com isso a se libertarem. Porque a gente, no lugar de filho, né, no lugar de primeira linhagem não, a última por enquanto, né, até que você não tenha seus filhos, né? Porque, gente, se você não se cura desse padrão, pode ser algo que quando você tenha um filho ou uma filha, isso se perpetue até no seu filho e na sua filha. E você não vai querer ver a sua filha ou seu filho passando por isso, né? Sofrendo na mão de um marido que não cuida dela, que não ampara ela, sabe? Que não respeita ela, não respeita os limites dela, né? Você também não quer ver as suas ancestrais passando por isso, né? Então aqui é uma cura que você vai precisar passar e já está passando nesse momento, e pode ser que você ainda não tenha entendido a importância dessa cura, né? Mas agora você vai começar a entender melhor sobre isso para que você possa curar isso, né? Então, eu não vou ler muito dessa questão, mas eu vou ler essa página, né? Porque esse poema tem 2 páginas. Então, vamos lá. Hoje que seus cabelos começam a clarear, eu sinto no fundo do coração um eterno despertar. Com a força da sua canção, melodia que só você consegue interpretar, porque é o artista principal, o qual não desafina, por não existir em você o mal. No suor do teu rosto me alimentei. Você sofria calado e nada dizia, e assim foi que me criei, na excelência da tua sabedoria. Lembro-me de suas mãos calejadas, que o pão não deixou faltar. Foi tão dura a tua estrada, nela eu também quero andar. Hoje vivo feliz ardentemente, pelo teu exemplo poder seguir, e você sempre contente, mostra o caminho que devo ir. Seus passos sigo de perto, com seu amor no coração, e assim serei coberto com as graças das suas orações. Sabe, eu queria ser como você, e sempre sorrindo, fazer alegrar todos os que me rodeiam num eterno despertar. Meu encanto é o teu sorriso, com ele a tristeza se vai, me deixando uma certeza, você é o maior, meu querido pai. Que coisa linda, né? Então aqui, gente, é como diz aqui, né, no livro. O despertar da consciência, ele não vai ser uma coisa que você vai viver uma vez na sua vida. Ele é uma coisa constante. Você sempre tem algo a mais para se descobrir, um trauma a mais para você descobrir, né? Porque como eu disse, nós somos um universo. Nós somos um pedaço de muitas outras pessoas que vieram antes de nós. Nós carregamos memórias de traumas de outras pessoas, né, que vieram antes de nós. Então é muito egoísmo nosso achar que, eu não quero me curar, eu não quero olhar para essa dor, eu não quero me libertar dessa dependência emocional, eu quero continuar aqui nesse relacionamento com essa pessoa, eu não sinto que eu consigo, eu não sinto que eu tenho força para isso. Meu bem, você tem força. Se você tá aqui nesse vídeo,
Você não é a escuridão, você não é a ovelha negra da sua família. Na verdade, você é a luz. Você foi enviada para essa terra com um único propósito. Com um único não, né? Provavelmente você tem mais de um propósito de vida, mas o seu propósito principal é libertar os seus ancestrais, as pessoas que vieram antes de você, de uma carga muito forte, muito intensa, traumática. Entende? Seja ela dependência emocional, seja ela dificuldade financeira, seja ela desequilíbrios na vida, não importa que tipo de trauma você carrega. O que importa é que você veio para cá para curar. E quando você se permite receber essa cura, você também cura as pessoas que vieram antes de você, né? Então, as suas ancestrais, as suas pessoas que vieram antes de você e que já faleceram, elas estão contando com você nesse momento para ser forte. Você é forte, entende? Você consegue. Não vai ser um processo fácil, não vai ser um processo rápido, entende? Mas cada passinho que você dá para que essa cura aconteça, mais você orgulha essas pessoas, né? Então vamos lá começar com uma mensaginha do tarô do amor verdadeiro, né? Eu amo esse oráculo, né? Já se tornou um dos meus queridinhos, eu não tiro ele da mão, né? Só que, gente, não adianta, a gente que é taróloga, oraculista, cartomante, não dá. A gente não consegue tirar carta pra gente mesmo. Eu não sei o que acontece, mas eu tento tirar carta pra mim mesma, não flui. Não consigo enxergar nada. Não consigo ver nada, né? Mas o bom é que quando eu tiro pra outras pessoas, eu consigo. Pelo menos, né? Ah, gente, é um ó. Você saber ler o tarô, ler o bagulho, mas você não conseguir ler pra você mesmo. É que nem dizem mesmo, né? Casa de ferreiro, o espeto é de pau. O que significa isso? Gente, padeiro geralmente não gosta de pão. Não gosta muito de pão, né? Porque já comeu tanto, já viu tanto, né? Já fez tanto, que aquilo já nem é mais tão agradável, já até enjoou, né? Então eu acho que, tipo assim, a gente que... É aquelas coisas, né? Um médico, ele não consegue fazer cirurgia nele mesmo. O advogado não pode ser advogado dele mesmo. E, consequentemente, uma taróloga não pode ser taróloga dela mesma, né? Tudo seguindo o fluxo que deve seguir. Vamos lá. Vamos ver. Duas energias já. E no fundo do deck, a energia da luminosidade. Então, a gente tem aqui a energia do perdão e a energia da liberdade emocional. Parece que é isso mesmo que está sendo construído em você e está sendo trabalhado em você nesse momento. A sua capacidade de perdoar, né? Ai, perdoar a pessoa que errou comigo? Também. Mas aqui tá pedindo, primeiramente, um auto-perdão. Como assim um auto-perdão? Gente, às vezes você pode se olhar no espelho e não gostar do que você tá vendo, se achar uma pessoa inferior, se achar uma pessoa feia. Às vezes você carrega uma culpa dentro do seu coração que nem você entende de onde vem essa culpa, né? Da onde vem esses medos, essas inseguranças que você sente. Então, parece que essa cura, ela vai começar pelo perdão, né? Essa carta, ela traz um mantra que é muito bonito, né? É praticamente um Ho'oponopono. Então, se todos os dias de manhã, na hora que você acorda, ou antes de dormir, ou você tá lavando uma louça, você lembrar desse Ho'oponopono, você faça todos os dias para acontecer esse auto-perdão, porque parece que é através desse perdão que você vai chegar nessa liberdade emocional, né? E a liberdade emocional, ela é diferente da dependência emocional. Entendeu? Ela é o oposto, na verdade, né? Então, essa carta, ela traz o Ho'oponopono que é assim: eu me perdoo e sou perdoado. Só que eu acho um Ho'oponopono melhor, é um que é o Ho'oponopono comum, né? Ele é assim: eu sinto muito,
Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grata. Isso aqui você pode, por exemplo, se você tá num relacionamento, porque aqui, como a gente vai falar de liberdade emocional, provavelmente muitos de vocês vão estar em um relacionamento que vocês não estão suportando mais, que vocês estão querendo mandar aquela pessoa e se fuder, e a merda, entende? Você tá, tipo assim, desgastada, você não aguenta mais, né? Você se sente cansada. Aqui, para algumas de vocês que podem ser mãe e são casadas, eu sinto vocês também bem sobrecarregadas, com a maternidade, porque parece que vocês têm um embuste que mais atrapalha do que ajuda, né? A maioria de vocês aqui é isso. Tem uma pessoa que mais atrapalha do que ajuda. Eu vou responsabilizar totalmente essa pessoa? Não. Porque provavelmente, se você também tá trazendo cargas e traumas, essa pessoa que tá com você provavelmente também traz cargas e traumas. Só que, minha queridinha, nem você tá curada ainda, como é que você quer ajudar outra pessoa a se curar? Se nem você tá curada aqui ainda. Aqui o momento não é de olhar para o outro, não é de tentar ajudar o outro, não é de tentar ser uma enfermeira aí para curar as feridas do outro, se nem você tá com as suas feridas curadas. Aqui o momento é de você se introspectar no seu cantinho, no seu mundinho, tentar conhecer quem foram as mulheres ou os homens que vieram antes de você, né? Faz o exercício, pergunta para sua mãe, né? Quem que foi o pai dela, quem que foi a mãe dela, né? Às vezes, se você tem uma mãe, um pai aí que não comenta muito sobre, né, a mãe dela ou o pai dela, né? Alguma coisa tem aí também, né? Então, é interessante você tentar conhecer as pessoas que vieram antes de você, tentar entender a história das pessoas que vieram antes de você, né? Para você até mesmo tentar perceber, né, os possíveis traumas que essa figura materna que você tem, ou do seu pai, né? Sabe, eu faço sempre esse exercício. Eu perguntava bastante para minha mãe, né? Como que era o pai dela, como que foi a infância dela, né? E, tipo assim, às vezes a gente vai ver que eles ficam meio evitativos, não querem muito falar, mudam de assunto, né? Às vezes é doloroso até para eles, sabe? Só que aqui você vai ter que reservar esse momento para sua cura. Então, faz o Ho Oponopono, né? O Ho Oponopono. Eu sinto muito, meu querido corpo, né, por eu não gostar de você do jeito que você é de verdade, né? Eu sinto muito, meu querido cabelo, por eu não gostar de você do jeito que você é de verdade. Eu sinto muito minhas unhas, meu tom de pele, minha personalidade, por eu não gostar de você do jeito que você é de verdade. Por favor, me perdoe, querido corpo, né? Por favor, me perdoem, queridos ancestrais. Por favor, me perdoe, minha querida mãe. Por favor, me perdoe, meu querido pai, né? Eu te amo. Eu te amo, meu querido corpo. Eu te amo, minha querida alma. Eu te amo, meu querido cabelo. Eu te amo, minha querida mãe. Eu te amo, meu querido pai, né? Gratidão. Eu me sinto grata pelo corpo que eu tenho, porque pelo menos eu tenho um braço, uma perna, né? Quanta gente não queria poder andar, não queria poder ter um braço, uma perna e não tem, né? Não queria poder respirar, né? Quanta gente tá perdendo a vida aí, né? Falecendo de acidente. Quanta gente tá num hospital, né? Doente, acamado e gostaria de estar livre, podendo comer, né, sem uso de equipamento, podendo respirar sem uso de equipamento, e você aí esbanjando saúde e não consegue amar esse corpo que você tem. Saiba que isso não é culpa sua, né? Provavelmente essas inseguranças que você traz também são coisas que foram passadas de geração para geração, mas que agora você vai aprender a amar, né? Você vai aprender a amar esse cabelo que você nasceu e você não gosta. Você vai aprender a amar o seu tom de pele. Você vai aprender a amar o seu corpo, por mais que você acredite que não seja um corpo padrão, um corpo perfeito, um corpo curvilíneo do jeito que você gostaria, mas você vai aprender a amar isso que você tem, né? Você vai aprender a olhar pro espelho e gostar do que tá vendo, conseguir falar de dentro para fora, do fundo do seu peito, nossa, eu sou uma linda, uma grande gostosa, ou um lindo, um grande gostoso, né?
e consequentemente também ser livre emocionalmente, né? Poder sentir que você pode expressar suas emoções com liberdade, sem medo das pessoas te julgarem, sem medo das pessoas te dizerem que você é emocionado, emocionada, né? Sem medo do julgamento alheio. Aqui é uma liberdade. Você tá passando por um processo de liberdade, de libertação aqui, né? Então não é momento de você querer ajudar o seu boy aí também a se libertar, porque você gosta muito dele, você quer que ele se cure para ele ser um namorado bom para você, mas não, aqui você vai precisar se curar também para você ser uma boa namorada e para você se libertar de um relacionamento tóxico onde o seu queridíssimo aí não respeita suas vontades, não respeita você, né? Não cuida, não protege, não ampara, né? E, consequentemente, poder achar um outro relacionamento onde você é respeitada e amada pelo jeito que você é, né? Onde você não sofre julgamentos, né? Não sofre preconceitos, né? Onde você é completamente aceita e se sente aceita, né? Então é isso. Vamos começar, porque aos 32 minutos desse vídeo, já tô vendo que vai ser um vídeo bem profundo e bem intenso, mas se depender de mim também vai ser bem curtinho, porque eu já falei bastante, né? Então vamos lá. Vamos ver aí o que a sua espiritualidade quer te dizer, o que tem de importante para acontecer nos seus próximos dias aí, né? Seus próximos 7 dias, essa semana. Não tô considerando essas cartas, tá? Vou começar a considerar a partir de agora. Cavaleiro de Ouros. Aqui é você, tá? Aqui é você. Você se encontra no estado do Cavaleiro de Ouros. Só que é um Cavaleiro de Ouros negativo, tá? Porque a gente tem um diabo no fundo do deck. Então é um Cavaleiro de Ouros negativo. O que seria um Cavaleiro de Ouros negativo? Você anda sem ânimo para viver a sua vida. Você anda com uma questão que você pode chamar de preguiça, né? Pode parecer preguiça, mas na verdade você tá perdendo a sua vitalidade, tá bom? Você anda aí sem ânimo para fazer serviço de casa, sem ânimo para levantar da cama, sem ânimo para andar, sem muito ânimo, né? Pode estar aí com um jeito meio preguiçoso, um jeito meio, sabe? Aqui você tá sem vitalidade, meu bem, né? Você tá sem energia vital. Olha aqui o diabo. Eita, diabo, vocês viram que o diabo pulou, né? Olha como esse diabo é lindo, é maravilhoso, é gostoso. Mas aqui ele não tá significando uma coisa boa não, tá? Infelizmente hoje eu não posso dizer que esse diabo tá aqui para trazer coisa boa para nós. Na verdade ele tá mostrando uma repetição de ciclo tóxica, né? Você pode estar aí muito presa a vícios, né? Querendo só beber, só fumar. Você, tipo assim, tá se prendendo muito a vícios. Cara, aqui tem todo tipo de aprisionamento, né? Olha o diabo. Aprisionando as pessoas, acorrentando as pessoas através de seus vícios, né? Então, muitos de vocês aqui podem estar com vício ou em comida, ou até mesmo em não comer comida, né? Ou um vício em entorpecentes, ou um vício em sexo também, né? Vício nunca é bom, né? Tudo que é em excesso nunca é bom, né? E aqui não tá bom, tá? Não tá bom, você não tá cuidando bem do seu corpo, você não tá... Olha, saiu o 9 de copas, eu vou considerar. Você não tá cuidando bem do seu corpo, né? Não tá cuidando bem do tipo de comida que você tá se alimentando, né? Aqui não existe... Pode estar procurando válvula de escape, né? Prazeres momentâneos para aliviar um certo vazio interno que você pode estar sentindo, né? Então, tipo assim, você tá sentindo um vazio interno aqui, você não tá bem, né? Você não tá bem emocionalmente, você não tá bem fisicamente também, né? O seu corpo não tá bem, tá? E você pode estar até com uma predisposição a ter problemas de saúde aqui, porque você não tá cuidando do seu corpo
como você deveria, né? E aqui é um alerta até mesmo da sua espiritualidade, dos seus guias aí que te protegem, que cuidam de você, né? Tenta melhorar a sua alimentação, tenta melhorar o seu estilo de vida. Se você não tem condições de ir numa academia, né? Ou até mesmo não quer, né? Não quer ter que encontrar várias pessoas estranhas numa academia, né? Eu entendo isso. Você pode tentar fazer exercícios em casa, né? Pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, né? Não precisa fazer exercício todo dia, mas tenta fazer 1 ou 2 vezes por semana. Coloca a frequência do chakra básico aí para você dar uma equilibrada no seu chakra básico. Anda mais descalço dentro de casa, tá? Tenta colocar seus pés na terra, tenta colocar seus pés numa árvore, na raiz de uma árvore, né? Se conecta com o elemento terra, né? Para você aterrar e você conseguir se libertar dessa energia de vício, né? Tentar se conectar mais e aliviar essa preguiça, né? Não é uma preguiça, na verdade você tá sem energia vital, né? Então aqui você vai precisar se conectar com o elemento terra e com o elemento água, tomar mais água aí durante o seu dia, né? Encher seu corpo de água mesmo. Sentiu sede, não é para tomar refrigerante, não é para tomar açúcar, é para tomar água, né? Ai, tô fumando muito, não consigo. Você não precisa parar de fumar, mas tenta dar uma aliviada, né? Tipo, se você fuma 10 cigarros por dia, tenta fumar 5, né? Tenta reduzir a quantidade. Se você fuma 3, 4 baseados por dia, tenta fumar 2. Tenta fumar 1 por dia, né? Tenta trazer um equilíbrio. Se você sai para beber todos os dias, não precisa parar de beber, mas deixa para beber só aos finais de semana. E quando bebe, não precisa encher a cara e ficar caindo pra rua. Tenta respeitar os limites do seu corpo. Viu que você já não tá bem, que você já tá alegrinho, que você já alcançou um limite, não precisa beber mais. Para, né? Começa a tomar água. Vocês sabiam, gente, que quando você bebe e aí você toma água, você tem mais pique para beber de novo, né? Então você bebe, fica alegre, mas também não fica louco, não fica caindo, não fica passando mal, com dor de barriga no outro dia, né? Com ressaca, né? Aqui é para você tentar trazer um equilíbrio nos seus vícios, né? Quando você faz isso com equilíbrio, ele deixa de ser um vício, né? Você consegue ficar sem, você vai reduzindo essa quantidade, né? E trazendo uma saúde para o seu corpo, tá? Aqui é um puxão de orelha dos seus mentores espirituais, né? Que te protegem aí. Eu vejo você tendo uma clareza muito grande mental essa semana, né? Coisas que você não entendia e não sabia, você vai começar a enxergar, né? Você vai começar a enxergar a realidade como ela é, não como uma visão pessimista e negativa que você estava tendo da vida. Você vai começar a enxergar a vida de um jeito diferente. Vamos lá. Rei de espadas. Quatro de ouros. Aqui também tem uma questão muito forte com ciúmes, tá? Com ciúmes, com possessividade, com querer controlar demais a vida do outro, querer controlar demais o outro, né? Tipo assim, aqui é uma necessidade por controle e dominação muito grande, né? Tipo assim, eu quero que o outro só faça o que eu tô mandando, né? Eu quero que o outro só haja do jeito que eu tô mandando, eu quero que ele seja um bonequinho na minha mão e faça só o que eu quero que ele faça, eu quero que ele haja do jeito que eu mentalizei na minha cabeça que ele ia agir, né? Eu fico imaginando, eu chamando essa pessoa pro date e ela dizendo sim, e aí depois acontece isso, e aí quando a pessoa não age da maneira que eu visualizei nesse cenário que eu criei na minha mente, né? Eu fico brigando com ela, eu fico estressando ela, eu fico querendo que ela, né, haja sempre do jeito que eu planejei. Quando as coisas não saem do jeito que eu planejei, eu me estresso, eu surto, eu quero brigar com essa pessoa, eu começo a xingar essa pessoa, a gente começa a brigar, né? Aqui
você vai precisar enxergar também, né? Que você também não é santo, né? O outro é errado, sim, mas você tem uma questão de controle, de possessividade aqui, que você não tá percebendo, que isso também não é saudável, você também tá agindo de maneira tóxica com o outro, né? Com esse ciúme, essa possessividade, esse controle, né? Essa ânsia por querer sempre controlar as ações do outro, o jeito que o outro vai agir, o jeito que o outro vai reagir, né? Comigo. Vamos dar um exemplo assim típico que acontece muito, né? E que muitas pessoas não percebem que isso é tóxico. Assim, vamos supor que quando você conheceu teu namorado ou tua namorada, ela era uma pessoa que gostava muito de se exibir para os outros, principalmente para as mulheres, né? Ele ou ela era uma pessoa extremamente garanhona, né? Gostava de exibir para todo mundo a sua gostosura, queria que todo mundo percebesse a gostosura dessa pessoa, se amostrava, era amostradinha, né? Ou amostradinha. E isso foi o que fez você se apaixonar por essa pessoa. O fato dela ser amostradinha, dela ser garanhona, do fato dele ser galinha, né? Para alguns aí se interessou pelo boy porque ele era galinha. Tá? É um exemplo, tá? Não que isso seja verdade aqui nesse caso, né? Mas você vai ter que traduzir para sua realidade. E você se apaixonou por essa pessoa por causa do jeito galinha dela. E aí vocês começaram a namorar, o tempo passou e agora você não gosta mais que essa pessoa seja o garanhão, a garanhona. Você sente ciúme quando essa pessoa tem uma postura que você considera mais galinha. E supondo que isso seja uma questão da personalidade da pessoa também. Você tá querendo que essa pessoa mude e deixe de ser quem ela para poder se encaixar num cenário que você criou, né? Então, veja como isso não é saudável, né? Você não tá abrindo um espaço seguro para que o outro se sinta seguro para poder ser quem ele é nesse relacionamento que tem com você. Então você também tá sendo tóxica, né? Ou tóxico, né? Agora vamos dar um outro exemplo. Deixa eu ver. Outro exemplo. Vamos supor que um cavaleiro de ouros tem um relacionamento com o rei de espadas, né? E aí, o cavaleiro de ouros, ele começa, né, a cobrar o rei de espadas, porque assim, como eu falei, né, vamos supor que esse rei de espadas, ele é um pouquinho mais livre do que esse cavaleiro de ouros. E aí esse rei de espadas começa a querer sair mais nos finais de semana, sair sozinho, né? Porque quando a gente entra num relacionamento, a gente acha que, nossa, a gente só tem que sair com o outro, a gente só tem que passear com o outro. E não. Você também tem que ter a sua vida social, você também tem que ter os amigos que são só os seus amigos, você também tem que, tipo assim, se sentir livre pra sair aos finais de semana só com seus amigos. Você não precisa querer estar sempre com o teu boy, assim como o teu boy não precisa querer estar sempre com você, né? Não é porque vocês têm um relacionamento que vocês agora se tornaram uma única pessoa só e vocês só vão fazer tudo junto. Ah, eu só vou comer, só vou jantar se o outro for jantar também, né? Eu não janto se o outro não jantar, né? Eu não saio se o outro não sair, né? Eu não faço isso ou aquilo se o outro também não fizer, né? Gente, pelo amor de Deus, antes de existir esse relacionamento na sua vida, né, também existiu você, né? Você é um ser humano único e essa pessoa é um ser humano único. Você tem que ter a sua vida particular, essa pessoa também tem que ter a vida particular dela e vocês têm a vida em conjunto que é o relacionamento, né? Então, quando a gente se relaciona, eu tenho um amigo, ele é geminiano, também é um rei de espadas, né? E esse amigo meu, a gente troca muita ideia, a gente conversa bastante, a gente tem uma conexão, uma telepatia bem da hora, né? E ele sempre me fala isso, amiga, eu tenho plena consciência que quando a gente se relaciona com 3 pessoas. A gente se relaciona com o eu, a gente se relaciona com o outro e a gente se relaciona com nós, né?
Então, eu tenho a minha vida pessoal, vou me dedicar ao meu trabalho, vou sair com os meus amigos, vou viver a minha vida em particular, o outro também vai viver a vida em particular dele, e quando a gente estiver juntos, a gente se dedica ao relacionamento, a gente conversa, né? Ou às vezes, o que pode acontecer também, que é um caso bem pior, é tipo assim, você quer que você, tipo assim, eu quero que nesse meu relacionamento, em que a outra pessoa é extremamente ciumenta, tem ciúme por mim, não me deixa ser livre, eu quero me relacionar com essa pessoa, mas também poder ter a minha vida social, também poder ter a minha vida particular. Eu não quero me sentir obrigado a falar dos meus sentimentos para essa pessoa, eu não quero me sentir obrigado a me abrir para essa pessoa emocionalmente, mas eu quero que essa pessoa se abra emocionalmente para mim. Olha a incoerência. Como você quer se sentir livre para fazer uma coisa, mas você não quer que o outro faça também. Você não quer deixar o outro livre para agir da forma como ela é, né? Você não quer abrir um espaço, né? E tá tudo bem, às vezes você quer só ter relacionamento casual com a pessoa, você quer só viver momentos com essa pessoa, e às vezes essa pessoa também só quer viver momentos, né? Porque aqui eu vejo um cavaleiro de ouros e um rei de espadas na mesma vibe. E o cavaleiro de ouros, ele pode ter qualquer gênero, né? Pode ter o gênero feminino quanto masculino, né? Agora o rei de espadas, ele já é mais masculino, né? Porque não existe a cavaleira de ouros, né? Então, assim, aqui eu vejo que ambos estão na mesma vibe, né? Estão querendo, tipo assim, a mesma coisa, né? Só passar momentos, né? Alguns casos, gente. Porque aqui também tem caso de gente que já tem um relacionamento sério, estabilizado e tá enfrentando muitas dificuldades nesse relacionamento, né? Muitas dificuldades associadas com ciúme, com possessividade, com controle, né? E a gente sabe que o rei de espadas, ele é muito controlador mesmo. Então, assim, aqui é uma questão tóxica. Pode envolver machismo também aqui, né? Enfim, eu dei vários exemplos aqui. Então, você vai ver em qual deles você se encaixa. Às vezes você se encaixa num exemplo que eu não dei, mas também se inclui aqui uma toxicidade da sua parte, né? Às vezes o outro tá sendo tóxico, mas isso também não anula o fato de que você também está tomando atitudes tóxicas, né? Aqui é o famoso casal Cherno e Bill, né? Casal tóxico. Todos aqui todo mundo tá errado aqui, gente. Aqui todo mundo tá errado, tá? Esse cavaleiro de ouros, ele tá um pouco preguiçoso, não tá querendo muito se relacionar, né? Tá até com preguiça de se relacionar, porque tá complicada a situação, essa pessoa tá desgastada. E aqui também tem um rei de ouros, bem tóxico também, bem controlador, bem machistinha, né? Que não cuida desse cavaleiro de ouros, né? Não ampara esse cavaleiro de ouros, né? Assim, isso também é um exemplo, tá? Um exemplo não, isso também é um ponto de vista dessa leitura, né? Às vezes você não é nem o rei de espadas, não é nem o cavaleiro de ouros. Às vezes você é que tá vivendo essa situação tóxica aqui, né? Então, assim, isso pode ser um padrão que vem da sua ancestralidade paterna, mas também pode ser um padrão que vem da sua ancestralidade materna. Aí você vai ter que se localizar. Cada um de vocês vai ter uma história pessoal aqui, né? Cada um de vocês vai estar vivendo um trauma específico, só que tudo se encaixa no relacionamento tóxico, na forma tóxica de se relacionar com o outro, né? Seja lá quem o outro for, né? Às vezes não se trata de relacionamento amoroso, né? Às vezes você é só uma pessoa muito rígida, muito autoritária, que reprime muita coisa, né? Que não sabe lidar com o seu emocional, né? E também traz essa questão do controle, da possessividade, né? E é algo que você precisa tratar em você, né? Mesmo que você não tenha um relacionamento, né? Às vezes você é uma pessoa triangulosa. Também vou dar esse exemplo, porque já que a gente tem o diabo aqui, vamos falar de traição também, né? Porque o diabo também traz esse arquétipo. Então, vamos supor que você é uma pessoa que tem tendências triangulosas. E lembrando que isso não é uma coisa só sua, né? Muitos dos seus ancestrais passaram por essa questão com triangulação. Então, vamos supor que você é uma pessoa que tem tendências triangulosas, né? Aquele famoso se relaciona com duas pessoas ao mesmo tempo,
né? E tá tudo bem também. Às vezes você é não monogâmico, você nem sabe. Ou às vezes, né? Porque a gente tá falando de um rei de espadas aqui, né? E o rei de espadas, ele é uma pessoa que ele se preocupa muito com a autoridade dele, ele é uma pessoa que se preocupa muito com o nome dele, ele é uma pessoa que se preocupa muito com a opinião das outras pessoas sobre ele, né? Se preocupa muito, tem muito medo de ser julgado, e às vezes ele tem. Olha aqui o que eu falei. Já saiu até aqui, ó. Hierofante, torre e pajem de paus. O hierofante fala exatamente isso. Às vezes você é esse hierofante com o rei de espadas. E aí, vamos supor que você tem um relacionamento que seria o seu relacionamento social, né? Olha o 6 de paus também com o eremita. É aquele relacionamento amoroso que você tem um casamento, um relacionamento amoroso que é estável, que é algo mais sólido com uma pessoa que seria socialmente aceita pelo seu vínculo, né, pelo seu círculo social. Então você tem algo que é para mostrar para as outras pessoas, mas no off você também tem a sua amante, né, ou uma pessoa que você se relaciona, que você tem realmente sentimentos, né, que é uma pessoa que você se conecta mais, né? Porque aqui, gente, hierofante, rei de espadas e diabo, pelo amor de Deus, né? Então, assim, você pode perceber suas estruturas decaindo, você pode perceber que você vai sentir que esse relacionamento ou amigos que você tenha, você já não se conecta mais, parece que a mentalidade já não bate tanto, parece que já não é mais a mesma vibe, você vai começar a perceber que o seu círculo social já não vai mais fazer sentido para você, coisas já não vão mais fazer sentido para você, relacionamentos, pessoas já não vão mais fazer sentido para você, né? E por mais que você não demonstre, porque olha as cartas que caíram no chão, alta sacerdotisa, lua, então são coisas aqui que você não demonstra, que você não conta para ninguém, mas que existem dentro de você, né? E é quem você é. Você tem um lado dentro de você, cavaleiro de paus com 10 de copas. É um cavaleiro de paus extremamente tesudo, que tem muita vontade aí de ficar se amostrando para outras pessoas, né? Você tem um lado seu que gosta, né? Que é amostradinho, que gosta de receber a atenção das outras pessoas, que gosta de receber elogios, né? Você é uma pessoa amorosa, doce, gentil, você tem esse lado dentro de você, apesar de que você demonstra o seu lado mais rei de espadas, né, o seu lado mais rígido. E aqui, cara, existe um relacionamento em segredo, um vínculo secreto aqui que não é compartilhado, né? Sacerdotisa com 2 de copas, né? Existe traição. Às vezes você não é o rei de espadas, mas você se relaciona com o rei de espadas, né? E aqui tá falando sobre esse rei de espadas, né? Que você se relaciona, né? Como se tivesse trazendo uma explicação para você do porquê essa pessoa age com você, né? Às vezes você pode ser a pessoa que tem um relacionamento socialmente aceito com o rei de espadas e você não entende por que esse rei de espadas trai tanto, por que ele triangula tanto, né? O cavaleiro de paus aqui ele também é galinha, né? O cavaleiro de paus, o aspecto, o lado sombra dele é uma tendência muito forte à galinhagem, né? A querer aí ficar sassaricando, procurando na rua o que não tem em casa, né? Às vezes, esse cavaleiro, o grande sonho dele é encontrar uma pessoa amorosa que cuide dele, que ampare ele, né? E ele não encontra isso no relacionamento que ele está, né? Na verdade, ele vive um relacionamento de briga, de discussão, de mentira, né? E aí ele vai tentar procurar na rua outros amores, né? Às vezes também ele encontrou uma pessoa que se conecta muito, que é uma pessoa que combina muito com ele, né? Que seria o par ideal dele, só que ele não tem essa coragem, né? Para deixar uma estabilidade, uma segurança, né? Ou às vezes ele é só um grande galinha também, né? Que não consegue controlar os impulsos e desejos sexuais dele, né? Só que aqui eu não vejo muito porque a gente tá com uma tendência de reprimir, né? A gente tá com uma tendência de não satisfazer os desejos, ou até mesmo satisfazer esses desejos demais. Pode ter o vício em sexo, como eu falei,
né? Só que aqui esse cavaleiro de paus, ele veio acompanhado da estrela. Pode ser que você esteja com um desejo muito profundo na sua alma de, sei lá, de querer aparecer, de querer chamar atenção, de se sentir visto, de se sentir desejado, né? Que é uma ânsia por se sentir desejado. Pode ser que você tenha um 10 de copas aqui, um relacionamento amoroso, do qual você não se sente mais desejado, né? Não sente que você pode ser você mesmo, que a outra pessoa já embaça, né? Aqui é uma ânsia por se sentir desejado, tá? Então, assim, só que como veio acompanhado da carta da sacerdotisa e da lua, é uma coisa que você não conta para ninguém. Eu não vejo você demonstrando isso para as pessoas, né? Eu não vejo você chegando nas pessoas falando, ai, me dá um elogio, né? Não vejo também você aparecendo em redes sociais, né? Na verdade, aqui tem uma tendência de você reprimir esse desejo, né? De você afundar ele dentro do seu coração, né? E aqui tá falando, olha, isso não tá saudável, né? Você tem um lado cavaleiro de paus, né? Esse lado que gosta de receber atenção, que gosta de se sentir desejado, isso é um pedaço da sua personalidade. Não faz sentido você ficar negando quem você é para não desagradar o outro, né? Não faz sentido você negar quem você é aqui. Quanto mais você ficar negando quem você é, mais você vai sentir esse vazio interior. Porque esse vazio interior, ele não será preenchido com a presença do outro. Esse vazio interior será preenchido com a presença de si mesmo. Mas se você está negando você mesmo, você está negando um pedaço de quem você é, está negando um pedaço da sua personalidade, você vai continuar sentindo esse vazio. E aí depois você não consegue entender de onde vem esse vazio. Aí você vai me falar, então o que significa? Significa que eu devo ceder a esse desejo? Olha, se não for algo grave, né? Algo que vai aí interferir no livre-arbítrio de outra pessoa, se não for algo que vai magoar outra pessoa, né? Aqui, gente, às vezes a gente tem que escolher mesmo decepcionar o outro, mas o mais importante é a gente não trair nós mesmos, né? Muitas vezes a gente julga uma pessoa por ela estar traindo, né? Por ela estar sendo galinha, né? Claro que eu não tô falando para você trair aqui, meu querido. Pelo amor de Deus, eu não tô falando isso. Eu tô falando que às vezes é melhor trair o outro do que trair a si mesmo, né? Então, se isso é um desejo seu, né? Eu não vejo que é melhor você não fazer. Na verdade, aqui é algo que a espiritualidade até aprova, né? Você se mostrar mesmo, você ser você mesmo, liberar esse lado cavaleiro de paus que tá querendo sair, tá pedindo para sair, né? O cavaleiro de paus, gente, ele é assim. Ele não é uma pessoa que gosta de compromisso, tá? Ele é uma pessoa que dificilmente ele namora aí, porque ele é meio galinha, sabe? Ele gosta de ciscar em vários terrenos, ele gosta de conhecer pessoas novas, conhecer novas mulheres aí, né? Estar rodeado de mulheres. Ou ele é uma pessoa que gosta, sim, de estar rodeado de homens aí, né? Uma menina que gosta de estar rodeada de homens aí, gosta de trocar ideia com vários homens, gosta de se sentir desejada por vários homens aí, né? Ou garotos, né? Às vezes a gente tá falando de pessoas meio adolescentes, porque como a gente tá falando do cavaleiro, né? Você é uma pessoa que você gosta de se sentir desejado e não tem nada de errado nisso, entende? Não tem nada de errado nisso. Na verdade, é uma parte da sua personalidade. Aqui você vai precisar assumir que você tem um lado cavaleiro de paus dentro de você e perder esse medo. Porque às vezes você fala assim, nossa, eu queria me sentir mais bonito, eu queria me sentir mais bonito, mais atraente, né? Como você vai se sentir bonito e atraente se você não tá sendo você mesmo, né? Não tá se libertando? Como você quer se sentir desejado se você não tá se amostrando, né? Bebê.
Aqui você tem um lado que é engraçadinho, que gosta de ficar fazendo piadinha, que gosta de ficar seduzindo, galanteando os outros, tá? Você tem esse lado que quando vê uma tchutchuquinha ou um tchutchuquinho na rua, fala, nossa, que delícia. Você gosta de ficar respondendo no story das meninas, atiçando as menininhas ou os menininhos. Você gosta de atiçar, entendeu? Você é fogozinha, entendeu? Você tem isso dentro de você, meu bem. É quem você é, entendeu? Assume quem você é, meu bem. Entendeu? Vira casaca logo, sabe? Ô, olha aqui, a gente tem um 10 de copas que tem um arco-íris, né? Às vezes você tem uma sexualidade aí que é diferente, né? E você às vezes está reprimindo isso, você não quer sentir isso. Assume, amor. Sai do armário. Aqui não é para você sair do armário para os outros, se for uma questão de sexualidade. Aqui é para você sair do armário para você mesmo, sabe? Falar, não, eu me aceito, começar a se aceitar, né? Eu aceito que eu tenho esse lado dentro de mim, né? Esse lado, né, que gosta de pessoas do mesmo gênero, ou esse lado, sabe, mais afeminado, né? Eu sei que eu tenho esse lado mais afeminado dentro de mim, né? E assumir, falar, não, eu aceito que eu tenho isso dentro de mim, e bater no peito e sentir orgulho, porque você é um ser humano diferente, só existe um de você no mundo, nunca vai existir ninguém igual a você. Olha que coisa mais linda, né? Você tem que se amar do jeito que você é, não tentar ficar mudando traços de você, tentar se moldar para caber no mundinho dos outros, bebê. Não, aqui é para você construir o seu próprio mundinho, aqui é para você se sentir desejado mesmo. Entende? Aqui é para você criar um espaço só seu mesmo. E daí, quando você criar esse espaço, você vai perceber que muitas pessoas vão querer entrar no seu mundinho, né? E aí você vai perceber, vai chegar um momento da sua vida que você vai falar, poxa, eu não preciso mais me anular para caber, porque hoje em dia eu sou a pessoa em que as pessoas querem caber na minha vida, entende? E eu passei por essa jornada também, né? Fui uma pessoa que me anulei muito, que queria muito que as outras pessoas, queria muito que as outras pessoas me aceitassem na vida delas, eu tentava me anular, né? Gente, eu percebi que uma das coisas que mais atraem as pessoas até mim é o meu jeito caloroso, é o meu jeito risonho, é o meu jeito feliz. Eu sou feliz mesmo, eu sou apaixonante mesmo, porque eu sou apaixonada pela vida, entendeu? E eu vi que é isso, esse calor que eu trago, que encanta as pessoas. Mas antigamente eu tinha medo de colocar esse calor pra fora e as pessoas não gostarem de mim, me taxarem como louca. E hoje em dia, justamente o que eu reprimia em mim era o que as pessoas mais adoram em mim, né? Então, tipo assim, hoje em dia eu atraio pessoas certas. Os homens da minha vida e os meus amigos, as pessoas que eu amo, sabe? Que gostam de mim do jeito que eu sou, sabe? Que gostam desse calor que eu trago, né? Eu chego nos lugares, o ambiente se ilumina porque as pessoas riem, né? Elas riem das minhas piadas. Eu sou bem cavaleiro de paus mesmo. Eu tenho esse lado caloroso, esse lado galanteador, esse lado seduzente, que gosta de chegar chegando, chamando atenção, seduzindo todo mundo, entendeu? No final da noite, quase ninguém vai ter a chance, né? Porque, gente, a gente tem que assumir quem a gente é. Quando você assumir esse lado dentro de você, você vai ver que você não vai precisar mais se encaixar no mundinho de ninguém, porque as pessoas virão até você. Você não vai precisar correr atrás de ninguém, porque você vai atrair. Não é eu persigo, é eu atraio. Aqui você tá querendo perseguir um relacionamento amoroso, tá querendo perseguir algo aqui ou alguém, e aqui até a tática não é eu persigo, é eu atraio. E como que eu atraio? Com esse magnetismo que você tem, com essa beleza, com essa sensualidade que você tem e que você não percebeu que você tem ainda. Só você não tá enxergando o que você tem, né? Porque aqui você tem, entendeu? Vou tirar a última cartinha e já vou tirar o conselho para o vídeo não ficar muito longo, né? Que eu quero que esse vídeo saia ainda hoje, na segunda, né? Deus vai abençoar, vai colocar a mão que vai dar certo. Gente, eu tenho essa pira de deixar as cartas milimetricamente, né? Um pouquinho de toque aí do autismo. Porque pra quem não sabe, eu sou autista, tá, gente? Apesar de que o meu TDAH é pior do que... Mas, enfim. O julgamento. Aqui você tá passando por um processo de despertar. Você tá aprendendo a assumir
o seu eu interior, assumir o seu verdadeiro eu, sem medo de pai e mãe te julgar, sem medo de namoradinha ou namoradinho te julgar, né? Sem medo do outro falar, ai, que não sei o que não sei o que. Ah, pelo amor de Deus, manda o outro se fuder, tá? É isso. Você tem um lado seu que mandaria todo mundo se fuder. Então mande. Pois mande todo mundo se fuder mesmo. Entendeu? Você tem um lado seu que não liga pra nada. Olha o louco, meu Deus. O louco no fundo do deck. Peraí que o deck inteiro caiu no chão, caralho. Olha o louco. O louco é liberdade. Você só vai ser livre de verdade quando você assumir quem você é e não se preocupar com o que os outros vão falar. Sabe? É uma coisa que eu sempre digo. Quem não gosta de você nunca vai começar a gostar. Quem não gosta de você vai sempre não gostar, entende? Então você não precisa tentar mudar para que o outro comece a gostar de você. Você pode aparecer na frente dessa pessoa pintado de ouro. Ela não vai começar a gostar de você. Se não gosta de você é porque não gosta. E quem gosta de você não vai deixar de gostar de você porque você tá assumindo um lado seu. Ai, mas eu me assumi esse lado meu e aí as pessoas ao meu redor não gostaram, eu perdi amigos, eu perdi pessoas. Se você perdeu pessoas, deixa essas pessoas que vão embora mesmo. É sinal de que elas não merecem estar na sua vida. Quem não está ao seu lado nesse momento de transição, nesse processo, não vai merecer estar do seu lado quando você estiver toda linda, toda gostosa, ou todo lindo e todo gostoso. Porque, gente, a nossa beleza aumenta cada vez mais a partir do momento que a gente começa a ser autêntico, que a gente começa a postar nossos stories com umas músicas doidas que a gente não tem medo que os outros digam, nossa, que pessoa louca, né, postando story com essas músicas, né? A partir do momento que você sai na sua roupa, você assume seu estilo, se você é out, se vista como out, garimpa roupa, se vira, assume quem você é, assume a sua personalidade pro mundo. Aqui a estrela também traz uma autenticidade. Quando você se permite ser autêntico, sem medo do julgamento alheio, você irradia uma luz tão grande, uma alegria tão grande, um magnetismo tão grande, que as pessoas começam a vir até você. E aí você nem vai se importar mais com as que foram embora. Você nem vai se importar com os amigos que você perdeu, com o namorado que você perdeu, porque você vai ver tanta gente chegando até você e tanta gente muito linda também chegando até você, querendo, né, aí uma casquinha desse seu poder magnético, né? E, gente, não adianta. Para você ser magnético, você tem que ser autêntico. Se você não assumir quem você é, não adianta. Você só vai atrair pessoas negativas, pessoas que não vão respeitar seus limites mesmo, né? Falei bastante hoje. Eu espero que vocês absorvam. Essa semana a gente não vai ter vídeo todo dia, tá? A gente vai ter vídeo segunda, quarta e sexta, tá? Só. E no domingo, se eu conseguir trazer a previsão da semana, tá? Se eu conseguir, não vou garantir não, porque eu não trabalho aos domingos, tá? Não trabalho aos domingos, mas se eu conseguir, se sobrar um tempinho, né? Se eu sentir disposição, eu vou trazer a previsão da semana no domingo. E aí, segunda e quarta e sexta, a gente fala de outros tópicos, né? E olha que eu tinha pensado em falar sobre amor nesse vídeo, mas eu acredito que a gente tá falando de alguma forma, né? A gente tá falando sobre os relacionamentos amorosos, só que aqui é mais sobre você e não sobre o outro, né? Aqui é sobre você. O que você pode fazer, o que você pode melhorar na sua vida para você conseguir atrair pessoas melhores, né? Pessoas que te respeitam e te amam do jeito que você é. Um lugar que você pode ser louco aí, colocar sua risada mais estranha pra fora, que ninguém vai falar, nossa, que risada estranha, né? Um lugar, um ambiente confortável, que você se sente confortável pra ser louco, pra ser estranho, e a pessoa não vai te julgar, né? Não vai julgar a sua estranheza, né? Às vezes você vai estar num lugar até que a pessoa vai adorar a sua estranheza, né? Então vamos lá.
Ai, antigamente, gente, quando eu tava começando nessa questão espiritual, eu não conseguia colocar esse lado meu espiritualizado para fora, porque eu tinha vergonha, né, das pessoas com quem eu vivia, né, dos meus amigos, não gostarem da minha profissão, ou acharem a minha profissão uma profissão de louco, ou debocharem da minha profissão, porque eu já tive muitos amigos que ao invés de gostarem da minha profissão, quando eu falava que eu trabalhava com tarô, essas pessoas, elas debochavam, né? Debochavam. E isso criou um tabu na minha vida, né? Eu não conseguia, eu ia nos lugares, as pessoas falavam assim, com o que você trabalha? Eu não conseguia falar que eu trabalhava com tarô, que eu era terapeuta holística, né? Eu tinha vergonha, né? Então eu falava, eu trabalho em casa, home office, né? Gente, não dá. Quando a gente nega muito quem a gente é, quando a gente nega muito as coisas que a gente tem, né? A vida que a gente leva, a personalidade da gente, a gente só atrai pessoas que não vão respeitar mesmo, né? Só que quando você começa a assumir, fala, não, eu sou terapeuta holística mesmo, né? Eu trabalho com tarô mesmo, né? E eu não tô nem aí se você vai debochar, se você vai falar merda, né? Eu ganhando meu dinheirinho, entendeu? Eu não vou deixar de ganhar meu dinheiro, o dinheiro não vai parar de entrar na minha conta, só porque na sua visão eu sou uma pessoa encostada, porque você não me vê trabalhando, né? Você não me vê por aí, né? Você vê que eu não tenho um trabalho convencional, e aí é fácil para você julgar, é fácil para você dizer que eu não trabalho, né? É muito fácil você julgar. Só que você não tá vendo o dinheiro que tá caindo na minha conta bancária, porque eu não fico postando, eu não fico comprando as minhas coisas e mostrando, entende? Eu sou uma pessoa discreta, eu não preciso ficar provando nada pra ninguém, eu não preciso provar que eu ganho dinheiro com isso, né? Porque eu não te devo satisfação, então você não precisa querer saber o quanto eu ganho, você não precisa querer saber, né? Se isso é um trabalho de verdade, né? Eu sei que eu tenho meu CNPJ, né? Esse trabalho não seria um trabalho porque eu não tenho CNPJ, né? Não deixaria de ser um trabalho porque eu não tenho CNPJ. Eu poderia ser taróloga, mas eu decidi me formalizar, não para provar nada para ninguém. Na verdade, só para provar para o governo, né? Porque, né? Aparentemente, se você ganha muito dinheiro e você não tem registro na carteira, parece que a Receita Federal não gosta muito, né? Ela fica tentando entender, ué, como é que você não trabalha, né? Você não tem um trabalho CLT, mas você tá ganhando dinheiro, esse dinheiro, né? Então eu precisei me formalizar. Mas é isso, né, gente? Né? Coisas da vida que a gente vive aí, né? Enfim, gente, a partir do momento que eu comecei a assumir que eu também não era uma pessoa perfeita, que eu também não tinha só qualidades, né? Também tinha defeitos. Inclusive, um dos meus maiores defeitos também era, naquele momento, os ciúmes e o controle, né? A possessividade, né? Eu também tinha essas questões, né? Comecei a assumir e também depois comecei a assumir o meu lado mais sensual, o meu lado mais empoderado, o meu lado mais autoestima elevada. Eu percebi que eu comecei a perder amigos, comecei a perder pessoas, né? E aí eu não entendia por que esses amigos, essas pessoas estavam saindo da minha vida, sabe? Eu ficava pensando, nossa, por que saíram da minha vida? Por que eu perdi amigos? Eu gostava tanto desses amigos, né? Eu vivia me repreendendo, sabe? Nossa, por que eu perdi esses amigos, né? Eu tinha o costume de responsabilizar bastante o meu ex, né? Porque o meu ex também colaborou para que eu perdesse esses amigos, né? Porque ele era uma pessoa extremamente tóxica, não queria que eu andava com os meus amigos, porque, gente, pelo amor de Deus, eu sou mulher, mas eu tenho mais amigos homens do que mulher. Na verdade, eu só tenho 3 amigas mulheres. O resto é tudo homem. Eu devo ter pra base de uns 10 amigos íntimos aí, que é tudo homem. Tudo homem, sabe? Eu tenho muitos amigos homens. Inclusive, o meu melhor amigo, que eu tenho 20 anos de amizade com ele é homem, né? E eu não tô falando de homens gays, não, tá? Tô falando de homens héteros, que gostam do chibio,
entendeu? Mas são meus amigos e eu tenho um pacto de lealdade com eles. A gente é muito amigo, a gente é muito próximo, a gente zoa, a gente brinca. Às vezes eu pareço até um machão, assim, no meio do monte de homem. Nossa, eu lembro que quando eu era criança, cara, a minha avó me chamava de machão. Porque eu agia que nem homem, de tanto que eu convivia com homens e, sabe? E, nossa, eu era um machão, cara. Minha avó me chamava de machão. E machão! Eu sempre fui meio machão mesmo, né? Não entendo por que que eu... Ai, gente, que eu gosto de amizade com homem. Vai me desculpar, mas eu gosto. O povo fala, ai, não existe amizade de mulher hétero com homem hétero. Existe, cara, existe. Entendeu? Por mais que no fundo, role uma químicazinha, né, e tal, mas, né, eu nunca vou trocar uma boa amizade sincera e verdadeira por um relacionamento amoroso, nunca. Nunca, 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 nunca. Sabe, eu gosto de preservar a amizade acima de tudo, sabe? E, inclusive, os meus familiares agora já estão até acostumados. É algo que eles já nem ligam mais. A minha mãe mesmo, olha, já apanhou, já até lavou as mãos dela, né? Porque ela já me conhece muito bem. Ela já sabe o jeito que eu sou. Ela já sabe que não adianta ela não querer que eu saia de sexta-feira, né? A minha mãe já nem liga mais. Eu saio pelo portão, eu nem dou satisfação. Eu nem preciso, né? Porque ela conhece a filha dela, ela já sabe os lugares que a filha dela frequenta. Ela já sabe o jeito da filha dela. E, gente, eu sou livre, assim, desse jeito, não é de hoje. Eu sempre fui uma pessoa extremamente livre. Nunca precisei dar satisfação para minha mãe. Desde os meus 13 anos eu saio de casa, eu vou para rolê, eu vou para peão. Nunca precisei dar satisfação para ninguém, né? E eu ia ficar dando satisfação para macho, gente? Num casamento? Não, filho, o cara começou a me prender muito. Falei, tchau, bebê. Né? Sou livre, sempre você. Nunca dei satisfação nem para minha mãe, não vai ser hoje que eu vou dar para você, né? Gente que me prende muito, olha, se tem um segredo para me perder, é querer me controlar, né? Mas enfim. Jesus disse, mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina o homem. Você vigia suas palavras? Você as menciona com carinho? Você tá falando mal de você? Principalmente olhando pro espelho? Ai, que barriga feia. Ai, que cabelo horrível. Eu não gosto do meu cabelo, esse cabelo duro. Ou então, ai, eu detesto esse cabelo liso, ralo. Ai, eu detesto esses peitos grandes que eu tenho. Ai, eu detesto esses peitos pequenos que eu tenho. Ai, eu detesto essa bunda desse jeito. Ai, eu detesto minha vida. Ai, eu detesto tal coisa em mim. Ai, ó, gente, pelo amor de Deus. A nossa voz, ela tem um poder tão forte, tão intenso, né? Que ela cocria muita coisa na vida da gente. E principalmente quando a gente fala algo e coloca muita força naquilo, coloca muito sentimento naquilo, principalmente sentimento negativo de ódio, de ranço, né? Você tá atraindo uma coisa... você tá se praguejando. Tá? A nossa boca, ela pragueja, tá? Qualquer coisinha você tá praguejando o seu próprio corpo, você tá praguejando a sua própria vida, falando que você não presta pra trabalhar porque seu trabalho é ruim, né? Você é feia, você é burra, você é idiota. Para, mano, para com isso. Você tá se praguejando, você não tá se tornando uma pessoa burra porque você é burra. Não, você tá se praguejando. Tá entendendo? Você não é, você é inteligente. Aqui tá falando pra você questionar, pra você falar o contrário. Ao invés de sair burra, falar, não, eu sou muito inteligente, né? Por mais que eu não tenha usado tanto meu intelecto agora, né? Mas eu sou inteligente, entende? Eu sei de muita coisa, né? Inteligência se constrói, né? Só ler livro aí e estudar que você constrói a inteligência, entendeu? Né? Ai, não vem com esse papinho de querer se praguejar, de querer praguejar a própria vida, não. Quem conversa com o mundo
mas não conversa com você mesmo, não precisa de ter desafios. Torna-se um inimigo de si mesmo, tá vendo? Você tá sendo seu próprio inimigo. Você tá sendo seu próprio embuste. Você tá sendo seu próprio obsessor. Entende? É você que tá sugando a sua própria energia. Cada vez que você fala que você é uma pessoa estranha, cada vez que você fala que você é feia ou feio, cada vez que você fala que você é burro, cada vez que você afirma essas coisas pra você mesmo. Por que você não olha pro espelho e afirma que você tem um cabelo bonito? Por mais que você não acredite nisso, mas de tanto você reafirmar, você vai manifestar isso na sua vida. Entende? É assim que começa, né? Vocês acham que eu sempre tive essa autoestima foda, né? Não, eu era uma pessoa horrível quando era criança. Horrível, quando era criança não, até os meus 18 anos eu era uma pessoa horrível comigo mesma, né? Até meus 18 anos não, vamos dizer que até meus 19. Gente, é vivendo e aprendendo, né? Até que a gente morrer, até o nosso último dia de vida, a gente vai estar aprendendo coisas novas, né? Aprendendo com os outros e ao mesmo tempo também ensinando os outros, né? Então aqui é para você se permitir. Eu tenho um lado galinha, né? Aqui não é para você se julgar por você ter esse lado galinha, esse lado... Não, aqui é para você se glorificar mesmo, porque se Deus te fez assim e te mandou pra terra assim, é porque é para você ser assim, não é para você ficar se anulando para querer agradar ninguém. A deusa é você, o Deus da sua vida é você, né? E aí que tipo de Deus você tá sendo? Você tá sendo Deus ou você tá sendo o diabo? Né? Aqui colocando um arquétipo mais negativado pro diabo. E olha que se você tivesse sendo o diabo, seria melhor, viu? Seria bem melhor pra você, porque o diabo também tem esse lado sensual, também tem esse lado sexy, né? Também tem esse lado bem atraente, né? E esse lado autêntico dele, ele se gaba por ser o diabo, né? Ele não, sabe? E, gente, por que todo mundo coloca o diabo como se ele fosse tão ruim assim, né? Quando, na verdade, ele é um grande gostoso. É galinha? Mas é um grande gostoso, entendeu? E ele é feliz do jeito que ele é, entendeu? O que importa é ser feliz. Se foda o outro. Se foda se o outro não tá gostando. Ai, pelo amor de Deus, que ânsia por querer agradar os outros, mano. Ai, que se foda. Os outros tá tomando atitudes pra te desagradar, tá te desagradando, entende? Então por que você tem que agradar o outro se o outro tá te desagradando, meu Jesus? Né? Que ânsia do diabo. O autodiálogo é a comunicação que deveríamos ter conosco, com nossos conflitos, angústias, neuroses. Você pratica o autodiálogo? Essa mensagem saiu hoje lá no Insta, né? Para a mensagem da semana. Então, muitos de vocês estão vindo pelo Insta. Muitas escolas se preocupam excessivamente com o rendimento nas provas e não dão atenção se seus alunos estão angustiados, ansiosos, agitados, insatisfeitos, deprimidos, à beira de um suicídio. Você olha atentamente os jovens ao seu redor para enxergar suas reais angústias? Aqui é para você olhar para você mesmo, tá? Ai, eu não fui bem na prova da escola. Ai, eu não terminei a escola. Ai, tô me repreendendo porque eu fiz isso. Ai, eu sou burra porque eu não fui na escola. Ô, gente, né? Como que você vai frequentar um ambiente? Gente, eu vou falar aqui, vou hablar. Esse vídeo vai ter 2 horas, mas eu vou ter que hablar. Eu voltei a ir pra escola. E quando eu voltei pra ir pra escola, né, tava estudando no Moraes. Foi só eu voltar a ir pra escola que eu lembrei o porquê que eu parei. Gente, como que são insuportáveis, cara. As mulheres que trabalham naquela escola que eu tava indo, mano. Tipo assim, cara, eu tava indo com cada look babilônico. Tipo assim, mano, não era roupa curta. Mano, eu fui uma vez com uma calça social toda linda, um sapatinho todo lindo, eu tava servindo cante. Eu tava bem diabólica mesmo, servindo cante, mano. Aquele dia eu falei, não, eu vou servir o cante naquela escola, eu vou chamar a atenção de todo mundo naquela escola, eu vou ser a garota mais sexy naquela escola. E realmente, eu chamei tanta atenção que eu não chamei a atenção só dos alunos, eu chamei a atenção dos diretores. Não gostaram da roupinha que eu tava indo, né? E aí,
toda vez eu ia com uma roupa mais comportada ainda, que tivesse menos decote, menos... Todo dia eu mudava o look pra ficar o mais comportada possível. E não adiantava. Sempre era a mesma reclamação, a reclamação da minha roupa. E eu falei, gente, eu não vou vestir esse uniforme horrível da escola. Eu não vou deixar de servir meu cante, porque o único lugar que eu tenho pra servir meu cante é nessa bosta dessa escola, cheia de menininho lindo. Eu vou deixar de me vestir do jeito que eu quero? Ai, só porque você não tá gostando, minha querida? Me mostra o regulamento aí, porque eu assinei e a minha matrícula, né? Porque como eu já tenho 20 anos, já sou de maior, eu mesma assinei minha matrícula, né? Eu assinei minha matrícula ali, não tinha nada escrito falando que eu tinha obrigação de usar uniforme. Inclusive, ninguém naquela bosta tava usando uniforme e eu vou ter que usar essa bosta dessa camisa feia, que ainda por cima não tem nem o meu tamanho, um baby lookinho pra ficar mais coladinho no corpo. Vem me dar uma camisa G. Fia, enfia essa camisa G no teu cu. Era o que eu queria ter falado pra ela. Sabe o que eu fiz? Peguei a bosta da camisa, guardei na bolsa, não vesti a bosta da camisa até na hora de ir embora. Fui embora na hora do recreio e não voltei mais até hoje. Gente, eu não suporto que me censure, cara. Eu não suporto que não deixa eu livre pra vestir minhas roupas, não deixa eu livre pra chamar atenção, né? Eu não suporto. E aqui você pode estar passando por isso também. Uma fase de não suportar ter que esconder quem você é. E não é pra você se anular mesmo, esconder quem você é mesmo. Entendeu? Ai, que se foda. Eu não preciso de ter estudo porque a minha profissão não exige terceiro ano do ensino médio. Só exige que eu tenha sabedoria, conhecimento e saiba ler os oráculos. E pra mim isso basta. Por isso que eu não vou trabalhar pros outros mesmo, porque eu não suporto receber ordem, eu não suporto que as pessoas me digam o que fazer, eu não suporto que as pessoas me anulem a minha vestimenta, entende? E aqui é para você não suportar esse tipo de gente mesmo. Aqui é se você tá em um ambiente e que você não é aceito, em que o jeito que você gosta de se vestir não é aceito, né? A sua personalidade não é aceito, então saia dessa bosta. Agora, tá? É isso. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido. Um grande beijo e até o próximo vídeo.